E no início desse ano, é fundamental nos lembrarmos disso e deixarmos bem firmes na nossa mente, que quem cuida de nós é o Senhor. E quando a gente fala e pensa a respeito de início de ano, a gente pensa, e é óbvio que como pregador, numa mensagem para olharmos para frente. E essa noite não é diferente. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Depois de tantos domingos, para quem não estava aqui, nós encerramos a carta aos primeiros Coríntios. Está lá no YouTube, você pode acompanhar a série completa. Mas hoje nós deixaremos aquela carta descansar e vamos ler um texto de outra carta paulina, pensando um pouquinho de termos práticos, porque eu sei que cada um aqui provavelmente fez aí a sua reflexão, fez o seu balanço do ano passado, provavelmente você estipulou algumas coisas para 2026, talvez você já esteja 4 dias atrasado naquilo que estabeleceu, né? O ano começou numa sexta-feira, numa quinta, né? Primeiro dia, quinta-feira, feriado. Primeiro dia útil desse ano foi uma sexta. A maioria das pessoas emendaram. Temos muitos irmãos viajando ainda. Então é provável que alguns, de fato, ainda nem tenham começado o ano de 2026. Mas eu quero aqui, nessa primeira pregação, primeiro sermão deste ano, lembrar de algumas coisas importantes e dizer a você, aconselhar a você, algumas atitudes que são fundamentais para que o seu ano verdadeiramente seja um bom ano. Então, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Serão 2 versículos somente, que diz o seguinte: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele e edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Mais uma vez, versículos 6 e 7, capítulo 2. Agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Cada carta que Paulo escreveu tem um contexto. Nós não vamos entrar profundamente nos contextos desta carta aos Colossenses, mas algo em comum às cartas paulinas era a preocupação de Paulo que aquelas pessoas entendessem e se fortificassem na fé. A maioria das pessoas, a maioria dos crentes espalhados por Roma, espalhados pelo império naquele tempo, eram pessoas que não traziam a bagagem do judaísmo. Eram pessoas que não tinham tanto contato assim com o Antigo Testamento, com o que Deus estava fazendo. Então eles tinham toda uma vida distante do Senhor. E muitas coisas pareciam não fazer tanto sentido. Então Paulo tem como um dos objetivos ensinar aquelas pessoas o que realmente importava, de maneira que eles permanecessem firmes. Era a grande vontade, a grande preocupação, o grande sonho do apóstolo Paulo no século I, que os crentes permanecessem firmes no caminho. É engraçado porque a gente dá um salto, vem para 2026 agora, e a grande preocupação, de um modo geral, no meio cristão, e aí eu preciso fazer uma distinção, no meio cristão sério, nas igrejas sérias, é de que de fato os crentes permaneçam. A palavra permanecer é uma palavra de ouro atualmente, porque nós vivemos um mundo de inconstâncias. Quando a gente para pensar, e é importante refletir,
quando a gente começa a pensar um pouquinho em como as coisas mudam e mudam cada vez mais rapidamente, nós somos quase que atropelados. E sem dúvida nenhuma, uma das coisas que mais tem mudado, inclusive no meio da igreja, é a maneira como de fato as pessoas elas não permanecem. A Mark já tem muitos anos isso é algo que já vem sendo estudado academicamente, já há uns bons anos, talvez décadas, que nós ouvimos falar, né, sobre uma sociedade volátil, sobre a questão da liquidez. A filosofia já tem estudado isso há quantos anos? Hoje nós temos a surpresa desagradável, talvez, de ver quando você fala, e no domingo passado aqui, nós tínhamos o Bruno e a Vânia comemorando aniversário de casamento. Comemorando, eu não lembro agora se são 16 ou 17 anos, alguma coisa assim. E o fato é que muita gente olha, principalmente as novas gerações, e falam: uau! Nossa! Que absurdo! Como conseguiram tanto tempo assim? O que antes era absolutamente normal, trivial. As pessoas faziam grandes festas por datas mais simbólicas, né? 25, 30, 50 anos de casado. Aí era um assombro. Falou: uau! Hoje, complete 10 anos e já vão querer tirar foto com você. Porque as pessoas terminam. As pessoas não permanecem. Uma característica do nosso tempo é que em qualquer situação controvérsia se desiste. E o texto aqui, Paulo está dando um conselho, na verdade ele está ensinando, ele está dizendo àqueles irmãos sobre a importância de permanecer. E Paulo está lembrando algumas ações. É claro que tudo é muito baseado nas decisões que tomamos. Se você parou para pensar um pouquinho no seu ano, você vai ver que com certeza teve coisas que você fez no ano passado e você vai dizer: uau, que beleza, deu certo. Mas é provável que você também, sendo bem sincero consigo mesmo, você olhe e diga: isso aqui não foi legal. Não foi bom. As nossas vidas refletem o que nós estamos decidindo o tempo todo. Infelizmente, como eu já falei que temos um lado sério, tem um lado que não é sério. Infelizmente, existem muitas pregações e igrejas lotadas que colocam na cabeça das pessoas que tudo o que acontece de ruim é porque é uma questão espiritual, falta de fé ou uma maldição. E, na verdade, a maioria dos problemas que nós enfrentamos tem a ver com as consequências das decisões que nós tomamos. E Paulo aqui, ele fala algumas coisas importantes. Ele lembra aquelas pessoas, porque, de novo, Paulo está escrevendo para crente. Paulo está escrevendo para uma igreja. Mesmo que as pessoas não fossem, de fato, ainda convertidas, elas estavam envolvidas naquele ambiente, elas estavam ouvindo. Então, Paulo vai dar alguns conselhos. Ele está aqui lembrando: olha, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Talvez a tua tradução, essa aqui é NVT, talvez a tua tradução diga receberam. É a mesma coisa. Paulo está aqui lembrando e dizendo: olha, vocês receberam, ou vocês aceitaram, vocês tomaram uma decisão. Se tomaram essa decisão, sigam. Parece coisa básica, mas às vezes a gente precisa lembrar das decisões que nós tomamos, porque o grande objetivo é entender a necessidade de nos firmarmos. Como é que nos firmamos no que vale a pena numa sociedade que está mudando o tempo todo? Dia 2, sexta-feira,
eu voltei ali, eu faço muito isso, quem é um pouco mais próximo sabe, né, o quanto eu gosto, o quanto eu mergulho nas questões sobre história, enfim, e eu gosto, eu sou uma pessoa que a turma fala, né, o nome que muitos usam tem a ver com nostálgico, com nostalgia. Então eu converso com os amigos e alguns falam assim, nossa, como é que você lembra de tanta coisa? E olha que eu já tenho esquecido algumas. Às vezes, no meio da conversa, assim, o HD já começa a mostrar que está tendo problema. Né? E eu fiz uma verdadeira viagem no tempo, porque dia 2 de 2026 completou 30 anos do meu primeiro emprego. A turma mais experiente sabe como lembrar datas numa questão assim, começa a ficar pesado, né? 30 anos. 2 de janeiro de 1996, eu comecei a trabalhar na missão Vencedores por Cristo. Gente, aí eu fui voltar. Eu até fiz um texto ali, compartilhei com a turma, o pessoal, alguns que trabalharam comigo me ligaram. Foi uma viagem no tempo. Mas, gente, era outro universo. Era um mundo completamente diferente. E eu até brinquei, falei ali com o Eric, depois eu falei com a Suelen. Hoje é engraçado porque as pessoas, muitas não sabem mais andar e se localizar sem o advento do celular, né? Se tem qualquer problema ali no mapa, no Maps ou enfim, qualquer aplicativo que você use, as pessoas não sabem chegar nos lugares. Não importa se você conhece o lugar. Tem gente que ficou tão viciado em usar e ficar olhando o mapa no celular que mesmo que ele conheça, ele fica olhando. Então, se cai, se dá problema, se os seus dados acabam no meio de uma caminhada assim, é capaz de você parar e ir correr atrás de recarregar os dados para que você volte a caminhar e chegar num lugar. E como isso é recente na nossa trajetória. E aí eu me lembrei, dei risada, conversei, lembramos histórias, né? Que o meu aplicativo para me localizar em São Paulo era aqueles guias de rua. O guia de rua de São Paulo devia ter umas 2.000 páginas. Não estou brincando. Então a gente não andava com negócio daquele, a gente tirava xerox, negócio moderno. Dobrava a página e ia caminhar, e se localizava. Tinha lá, né, o quadrado, tinha toda uma matemática para você saber onde estava. E aí você ia descobrir que ônibus ia pegar. Era outro universo, não tinha celular. Era outra vida. Outros tempos. E como as coisas foram se modificando. E o que é que nos permite permanecermos firmes quando tudo está mudando ao nosso redor? Inclusive valores, inclusive cultura, como as coisas mudaram. Como eu disse, há 30 anos eu começava a trabalhar, eu tinha 15. Hoje as pessoas, muitos, saem da faculdade sem terem trabalhado nenhuma vez na vida. Era um outro universo. E com isso, a cultura em si vai mudando. E a grande questão é que existe algo, por mais que a sociedade não goste, as pessoas não gostem de falar, existe algo que não muda. Nós temos uma das características relatadas biblicamente por parte do Senhor, é que ele é imutável. Tem um texto lindo que diz que Deus é o mesmo quando? Quando? Ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se ele é o mesmo, o que ele disse ontem continua valendo. O que ele condenou ontem continua valendo para hoje. E continuará valendo para amanhã. Mesmo que todo o restante diga não. Então, algo fundamental para que o seu ano seja de fato abençoado é você entender e definir
Duas coisinhas. Se você realmente recebeu, ou se para você é melhor a palavra aceitou o que o Senhor tem a nos dar. Então, o primeiro ponto do versículo é o seguinte: agora sim, como aceitaram Jesus como o Senhor, continuem a segui-lo. Por que é importante frisar isso no começo do ano? Porque aceitar ou receber envolvem algumas coisas que nem todo mundo está levando em conta. A gente vive na época da múltipla escolha. Então tudo tem várias opções ali. Aqueles que gostam e que são muito ligados ao mundo digital, virtual, sabem que quando você vai baixar um aplicativo no computador, no celular, existem algumas etapas onde você vai, que tem lá o que você aceita ou não receber. Dependendo do programa que você escolhe ou que você baixa no seu computador, se você não se atentar e marcar ali sem ler nada, você concorda em receber um monte de coisa extra. E aí você começa a ter um monte de janela no teu computador ali abrindo e aplicativo e você não sabe o que aconteceu porque você aceitou ali aquele negócio. No celular é a mesma coisa, você vai baixar um aplicativo, se você não olhar bem na hora que você está baixando, você também está aceitando um monte de coisa. E aí você não entende porque o teu celular mudou. Ou então você vai lá e desabilita. Quando você vai comprar algum pacote, assinar algum pacote, existem as opções. E nós precisamos entender que sim, quando se fala e se trata de Deus, existem algumas coisas que não são descartadas. Quando você aceita um combo, você não tem como partilhar o combo. Você não pode chegar e dizer para o Senhor: Senhor, aceito a salvação que o Senhor tem para me dar e muito obrigado. E com essa salvação viverei a minha vida. Não dá certo. Não é assim que funciona. Paulo está lembrando aqueles irmãos que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, então vocês precisam segui-lo. E seguir a Cristo envolve, a gente pode usar aí uma analogia, a gente pode pensar em alguém que recebe um presente e você pode receber o presente com as mãos abertas para segurá-lo de verdade, ou você pode fechar as suas mãos e não segurar da maneira correta. O que é receber com as mãos fechadas? É não querer pegar o todo. E tem muita gente que, infelizmente, tem vivido uma relação com Deus com a mão fechada. Ter uma relação com Deus ou receber a graça do Senhor com a mão fechada é nunca abrir mão do controle. Presta atenção. Você não pode se relacionar com Deus de verdade enquanto você não abrir mão do controle da sua vida. O seu ano com Deus, preste atenção, eu estou dizendo com Deus. O seu ano com Deus não pode ser bom ou não pode ser ainda melhor enquanto você lutar em manter o controle da sua vida. E essa é uma mensagem que não é tão difundida. As pessoas começaram a ver e pregar um evangelho onde Deus é um belo detalhe. É um detalhe que vai validar o que eu quero. A nossa cultura, ela foi reformatada ou formatada, eu não sei nem se existe a palavra reformatado. A gente vive uma sociedade que foi desenvolvida para isso, para validar as nossas vontades. Eu li um texto de algo que eu nunca tinha pensado. E ele fala sobre o porquê de tantas coisas terem mudado, porque nós perdemos, a sociedade perdeu a capacidade de vivenciar as mesmas coisas de um modo geral.
Isso fragmentou tudo. Ou seja, as experiências sociais eram as mesmas. Isso trazia um senso maior de pertencimento. O que era isso? As pessoas, antes das telas, elas viviam as experiências mais ou menos em comum. As pessoas mais ou menos recebiam as mesmas informações. As pessoas mais ou menos assistiam às mesmas coisas. Elas mais ou menos tinham as mesmas experiências. Hoje não. Hoje cada um se informa onde quer, como quer e assiste o que quer na hora que quer. Então, aí você pode dizer, mas isso é legal. Eu não estou discutindo o que é cômodo ou não, mas isso mudou o jeito das pessoas se relacionarem. Porque hoje você já não consegue mais ter uma conversa em comum em determinadas rodas, porque cada um está pensando e vendo uma coisa. E isso quebrou o jeito de ser da sociedade. Isso fragmentou, as pessoas estão se formando em microgrupos e universos, e a gente aprendeu de uma maneira errada e ruim algo muito complicado, porque é mais ou menos assim, se a pessoa não gosta do que eu gosto, essa pessoa não serve para mim, e as pessoas passaram a viver em pequenos feudos, em pequenos relacionamentos iguais. E as pessoas então entendem que elas têm a necessidade de serem validadas, ou seja, eu só falo com quem assiste e gosta das mesmas coisas que eu. E isso é muito ruim quando a gente para pensar numa questão de amadurecimento, numa questão de sociedade. As pessoas hoje brigam por coisas um pouco ridículas. Então, quando tem algum fenômeno mais ou menos ali, não mobiliza todo mundo, mas uma parcela grande. Então, tivemos um fenômeno cultural nas últimas semanas, que foi o final de uma série que as pessoas sabem. Até temos um jovem aqui da igreja que participou dela, né? Igualzinho um personagem, mas não vou dizer o nome. E aí as pessoas mais ou menos viram, e ali é o que movimenta de vez em quando o grupo ali, né? O pessoal comentando, gostei disso, não gostei, aquilo foi legal, não gostei desse final. Tem uma experiência. Mas quando você gosta muito de algo, o outro vira e diz que foi ruim, vixe, vira uma crise terrível, uma briga. E antes não. Então minha geração sabe, você queria assistir um capítulo de algo que você gostava? Ah, meu amigo, você vai assistir na terça-feira às 10 da manhã. Se você perder, você vai assistir na semana que vem às 10 da manhã. Já reparou como as pessoas, de um modo geral, sofrem muito para conseguirem ser pontuais hoje? É uma crise generalizada. Porque as telas nos permitem fazer as coisas na hora que a gente quer, mas os compromissos mais sérios não são assim. Mas nós estamos criando uma cultura. Então eu sou validado por pessoas que concordam comigo o tempo todo. E quando a gente olha o problema que é ser validado e não confrontado, o que isso traz para a vida prática é terrível. A gente tem esse ano é um ano que misericórdia, a gente tem que orar dobrado. Nesse ano tem de tudo. Mas uma das coisas que vai acontecer nesse ano, nós teremos uma Copa do Mundo. Eu não sei se isso vai ser bom ou ruim para o Brasil, confesso. Mas esse ano a gente vai ter algumas coisas, se não acontecer nenhuma tragédia esportiva, provavelmente nós teremos ali a última Copa do Mundo do Messi e do Cristiano Ronaldo. Esses homens, esse ano, vão bater um recorde de serem os únicos jogadores a jogarem 6 Copas do Mundo seguidas. Ninguém antes, e eu não sei se vai ter alguém depois. Todo tipo de recorde eles quebraram. E eles continuam a jogar e ganhar título. 20 anos no futebol é muita coisa. As gerações mais antigas sabem que um jogador, quando era muito fora da curva, fazia 2 Copas. Um grande nome como Zico só conseguiu uma em alto nível. 6 Copas do Mundo.
E aí nós temos aquela incógnita no Brasil com o Neymar. Se você gosta ou não, não tem problema. Mas eu só quero dizer que enquanto o Cristiano Ronaldo e Messi estão lá em cima, batendo todos os recordes, e são figuras certas, nós temos o Neymar, que é mais novo que eles, que tinha o potencial de ser como eles, e que viveu um mundo próprio onde os parças é que mandavam e desmandavam. E que todas as vezes que chegou perto de ser confrontado, ele tinha uma figura para dizer: não, meu filho, você está certo. E ele é multimilionário. Mas até jogadores que a gente nunca imaginou que seriam os melhores do mundo foram, e ele não foi. Maturidade envolve ouvir, refletir e analisar, inclusive o que a gente não gosta. E ter a experiência com Cristo envolve soltar o controle, abrir as mãos, abrir mão das próprias convicções, da própria vida. Paulo falava isso com muita tranquilidade. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso precisa ser algo estendido à nossa vida inteira, a todas as áreas. Esse é o grande desafio. É conseguir desenvolver uma vida com Deus onde Ele de fato tenha o controle de todas as chaves do nosso coração. E esse é o grande desafio. Talvez esse seja o maior desafio da sua vida esse ano. Permitir que Deus controle todas as áreas, e não apenas aquelas que a gente quer ali, uma ou outra, porque o nosso coração, como seres humanos, ele vai sendo ali, e nós somos convidados a nunca abrirmos o controle de determinadas áreas. Então existem áreas ali que não, aqui não. O quanto do que você fez no ano passado e já planejou para esse ano, você pode ter a convicção de dizer que é algo fruto da vontade real do Senhor e não do seu próprio desejo. Já parou para fazer esse exercício? O quanto, de fato, suas decisões e reações são feitas ou defendidas, de fato, por aquilo que Deus está fazendo na sua vida e não você. Paulo está aqui. Lembrem-se disso. Enquanto não abandonarmos o direito, presta atenção, a palavra é essa, é abandonar. Enquanto você não abandonar o seu próprio direito de governar a sua vida, Deus não dirige. E aí é uma escolha sua. Mas Paulo está aqui lembrando o que precisa ser feito para que, de fato, a pessoa tenha e possa receber o que Deus realmente quer fazer. É por isso que ele diz: como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Então é soltar o controle, abandonar o direito de governar a própria vida, confessar pecados. Uma das coisas que eu digo com tristeza, e posso dizer que isso é mais do que registrado e confirmado, e me incluo nisso e uso a expressão nós, se tem algo que nós como sociedade ficamos muito bons, é em justificar pecados. Aquilo que aconteceu com Davi há muito tempo atrás, quando o profeta chega para ele e diz: você, esse homem, você pecou. Você fez tudo errado. E Davi se ajoelha e cai e chora e diz: eu sou pecador. Essas coisas, elas foram banidas dos nossos dias. Quando confrontados pelo pecado, quando o pecado está ali machucando, a nossa tendência é dizer: mas a culpa não é minha. E nós encontramos
milhares de razões para dizer que o pecado não é culpa nossa. Alguns, inclusive, em dizerem que nem pecado é. Davi poderia ter dito muita coisa. Davi poderia ter chegado e dito, mas aquela mulher foi tomar banho na minha frente, foi se mostrar. Ela sabia que eu podia estar no terraço. Ela se ofereceu. Assim como nós encontramos em Gênesis. E essas informações não são novas. É a tendência a dizermos que a culpa é do outro. O culpado é o outro. Mas o que Paulo falava era o contrário. Paulo deixava bem claro como ele se sentia. Miserável homem que sou. O pecado é meu, não é do outro. Sou eu que estou em pecado. Confessar o pecado envolve reconhecer. Como é que a gente confessa algo que a gente não reconhece? Enquanto você não entender que você tem sim um pecado a confessar, que está errado, o Senhor não trata. E a gente vive uma meia verdade, uma meia mentira, uma meia qualquer coisa. Paulo está lembrando aqueles irmãos a importância de viverem sob realmente o domínio de Cristo. E envolve isso, soltar o controle, abandonar o direito de governar a própria vida, confessar pecados, se render à cruz. Nós cantamos aqui há pouco, e a igreja canta maravilhosamente bem essa canção. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Como é gostoso cantar isso. Mas para que isso verdadeiramente aconteça, para que realmente o cuidado do Senhor seja efetivo na sua vida, a direção do Senhor também precisa ser. E se você quer um ano realmente diferente, se você quer um ano realmente, não simplesmente um ano de ganhos econômicos, se o teu propósito para esse ano é que a tua conta bancária aumente, que você conheça e preencha lá a lista dos lugares que você quer visitar, se o teu plano de vida é esse, você fica tranquilo. Continua fazendo o que você está fazendo. Mas você vai viver sempre na superfície de momentos aleatórios e realizações que passam. E para aqueles que estruturaram a sua vida a ponto de conseguir manter os luxos sem ter problemas financeiros, tranquilo. Para quem está mantendo o luxo sem conseguir resolver a vida financeira, uma hora você não vai conseguir um cartão. Uma hora seus cartão tudo e os seus amigos vão tudo dizer, acabou. Uma hora a conta vem. Mas isso não depende de Deus. Se o teu propósito, o teu sonho para a vida não envolve uma relação profunda, madura, verdadeira com Deus, esquece tudo isso que eu estou falando aqui e desculpa por perder teu tempo. Mas se esse ano você quer que seja um ano diferente, de mais realização com o Senhor, de experiência e intimidade com Deus, para que de fato o teu coração, a tua vida mude, você precisa lembrar disso. Não dá para ter o controle da própria vida e Deus controlar. Não dá. Então a primeira observação de Paulo aqui se mantém exatamente nisso. Lembrem-se que vocês receberam Cristo Jesus. Se você recebeu, se você quer receber, lembre-se disso. Ele precisa ter o comando completo, a ação completa, o domínio total. Senão não acontece. Porque o próximo passo está no versículo 7. Aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão gratidão. Percebem o que ele fala aqui? Ele fala sobre enraizar,
aprofundar. Nós vivemos a era da superficialidade. As pessoas são superficiais. As pessoas hoje não conseguem aprofundar. É o grande problema, é o desespero hoje. As pessoas não conseguem. O maior drama dos estudantes é a tal da redação do Enem. Porque na redação você tem que escrever. E não é simplesmente escrever, você precisa elaborar, raciocinar, conectar pensamentos e ideias. A gente vive uma sociedade que se informa de manchete, de título. As pessoas não conseguem ler um texto. A gente manda um texto com 3 parágrafos, sempre tem um engraçadinho que diz: quando virar filme eu vejo. Já viu o texto que o pessoal manda? E aí fala assim: não, tá muito comprido isso aí, é série? Ninguém tem mais paciência. É 30 segundos. E o texto diz o seguinte: aprofundem nele. Relacionamento com Deus é para ser aprofundado. Não é superfície, é profundidade. E aí não tem como esquecer um dos salmos mais bonitos, o primeiro salmo da Bíblia. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que é que acontece com quem faz isso? Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada. Salmo 1. Um dos primeiros textos que eu decorei na Bíblia, porque era o salmo da minha mãe. Era o salmo da briga, da bronca. Quando a mãe sentava e abria a Bíblia no Salmo 1, eu já sabia 2 coisas. Primeiro, se eu tinha culpa no cartório, eu sentava, ela abria a Bíblia e eu falava: a mãe descobriu. Se eu não tinha feito nada, eu falava: meu Deus, o que é que ela acha que eu fiz? Porque era batata. Ela sentava: meu filho, lembra do que diz a palavra? Mesmo eu dizendo lembro, ela baixava a cabeça. Minha mãe era daquelas que usou óculos assim. Ela fazia assim para mim. Tem algumas pessoas aqui que usam óculos assim. Ela falava assim: lembra, meu filho? Bem-aventurado. E aí, lapada. Porque ela focava nisso. Bem-aventurado o que, meu filho? O homem que não anda. Segundo o que, meu filho? Aí pronto. Aí ela, ou eu estava no conselho dos ímpios, ou eu tinha sentado na roda dos escarnecedores. E aí era bronca. Mas como foi importante crescer ouvindo isso. Quantas e quantas vezes eu não me vi no meio de algo e as palavras da minha mãe vieram aos meus ouvidos. E eu falei: eita, aqui não é um lugar para mim. Isso vai desenvolvendo firmeza e profundidade. Raiz. As raízes são o que sustenta uma árvore de pé. As raízes não são visíveis. E quando a gente transporta para a nossa vida, é a profundidade que você tem na palavra de Deus que vai te manter de pé no dia da luta. É o que você de fato conhece e tem de experiência com Deus, que é o que faz você se manter são em situações que outros enlouqueceriam. Sem profundidade, as nossas vidas não são estáveis. O texto, inclusive, diz que os ímpios não são assim, são como a palha, o pó, são como folhas que o vento leva. A gente vive uma época em que as pessoas estão voando pelo vento. Elas não têm firmeza de nada. É por isso que os relacionamentos não duram.
Casamentos são desfeitos de maneira tão rápida porque não existe profundidade na vida. O vento vem, as árvores caem. O texto fala exatamente sobre isso. As raízes representam valores. Na palavra de Deus nós temos valores, princípios, diretrizes, mandamentos. Não muda, independente do que vivemos, independente do que esse ano mude. Os valores permanecem. São convicções que não mudam como cultura. Queridos, o pecado é pecado ontem, hoje, continuará sendo amanhã. Não são costumes sociais. Pecado é pecado. Você queira justificar ou não. Se você conseguisse, tivesse o poder de representar ou de ver a sua vida, imaginar aí o quanto no ano passado você entendeu que você se aprofundou e se firmou no Senhor. Você terminou o ano mais perto ou mais longe. O que Paulo está lembrando aqui é isso. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá. Estamos vivendo tempos de crentes fracos? Talvez. Talvez. Está cheio de gente sendo enganada por qualquer palavra. As pessoas hoje, elas vivem até mesmo as devocionais. Queridos, devocional não é um versículo que você divulga num status, num grupo de WhatsApp. Ah, pastor, mas isso tem problema? Não, o quanto mais você lê está ótimo. Mas sabe o que é devocional de verdade? É pegar o seu texto, você ler, você chegar à conclusão, você, a sua experiência. A gente vive um fenômeno hoje de pessoas que compartilham, mas não leem. Ah, que bonito isso aqui, no final está lá, Deus está com você, coisa linda. Não leu. Por isso que de vez em quando você pega crente compartilhando aí o horóscopo do dia. Achou que era bonita a frase. Aí está lá, Áries, seu dia será incrível. Permaneça. Aí a pessoa vai lá e bota no grupo. Áries, permaneça firme. A pessoa não leu. Achou bonito. Isso não é aprofundar. Decida previamente quais valores jamais serão negociados. O que é que não se negocia? O que é que é? O que é que de fato, independente da pessoa, você sabe o que realmente é verdade? Como estão os seus valores? Decida submeter cada escolha a uma pergunta simples e honesta. Isso honra Cristo ou apenas satisfaz a minha vontade? Queridos, tenham a coragem de fazer essa pergunta. As suas escolhas, suas vontades, aquilo que você está fazendo, está honrando a Cristo? É assim que a gente aprofunda. Bom, porque a continuidade... Vai precisar baixar um pouquinho esse. Isso, 1, 2, som. Porque a continuidade fala de aprofundar suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida, fundamentar e construir. Tem um outro texto aqui que a gente pode usar, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 7. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Está percebendo que é tudo interligado?
Evangelho não é algo que você só usa uma parte que lhe satisfaz. É o todo. Precisamos firmar as nossas raízes, aprofundar as nossas raízes, para que de fato a nossa vida cresça verdadeiramente. E aí Pedro aqui está falando de uma série, como se fossem degraus, que também não são optativos, a gente não escolhe, não. Aqui, deixa eu ver, excelência moral é legal, conhecimento não precisa. Domínio próprio também não, muito difícil esse negócio. Perseverança é algo mais ou menos. Não, um leva ao outro. Um leva ao outro. Nós temos vários tipos de comparação sobre a vida cristã. Todas elas nos lembram que é algo a ser construído, são etapas. E todas elas falam sobre a questão de uma coisa atrás da outra e de permanecermos constantes, tanto que quando, por exemplo, Paulo está comparando a vida cristã e sai dessa questão de prédio, de construção, e ele vai para o esporte, ele vai para a corrida. Mas a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, de 200 metros, em que é a velocidade, em que é a explosão. Ele compara a vida cristã a quê? A uma maratona. O que faz a pessoa e o que importa na maratona não é o sprint do começo e o sprint final. É o condicionamento que te permite a terminar a prova. A vida cristã não é uma prova que importa quem vence primeiro. Aliás, é uma das coisas que eu confesso que eu admiro nessa época que a gente vive, que de fato aconteceu uma explosão do amor pela corrida, é a alegria que eu vejo das pessoas pelo fato de participarem. Aliás, eu não sei, né? Você vê lá trocentas mil pessoas correndo. Eu nunca vi quem é o ganhador dessas corridas. Não sei nem se tem. As pessoas tiram foto da medalha e terminaram a corrida. Porque o importante é esse. Não importa se você demorou 1 hora para correr 5 quilômetros ou se você demorou 15 minutos. E eu não sei se 15 minutos é rápido, nem sei se 1 hora demora muito. Eu provavelmente levaria um dia. Então, não importa qual tempo você tem para isso. O importante é que você termine. A vida cristã é assim. Paulo está lá dizendo, correndo para frente, para o alvo. Aí entra a constância. Mas as outras coisas, os outros exemplos, são construídos, uma etapa atrás da outra. Paulo está aqui colocando isso. Pedro, diante de tudo, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Aí ele faz a lista. Acrescentem à fé a excelência moral. Fé, excelência moral. Virtude. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção à fraternidade. A fraternidade ao amor. São escadas. São passos que nós vamos dando um atrás do outro. Eu não consigo ter domínio próprio. Enquanto você não firmar, desenvolver o domínio próprio, não vai vir nunca. Inclusive, para ter domínio próprio, ele coloca aqui conhecimento. Conhecimento da palavra que diz que você tem e precisa disso. Se você não conhece, como é que você vai saber a importância? Queridos, temos aqui desafio literalmente para o ano todo. Quem não faz isso, ao invés de caminhar para frente, anda para trás? E sim, com muita tristeza eu também digo que é plenamente possível caminhar para trás na vida cristã. Sim, assim como em alguns jogos de tabuleiro, ao invés de andar as casinhas para frente, a gente anda para trás. Aliás, é um trauma, alguns dos jogos que a gente brinca.
Tem lá aquela, vamos lá, é minha vez agora. E aí você joga lá, tá esperando a carta, a gente joga perfil. Tem umas duas cartas, uns dois números no perfil para quem joga que são a tragédia. Que número, pastor? Ah, número 4. Eu tenho a certeza da resposta. Ah, número 4, pois é, volte 3 casas. Que raiva que dá. Ou então, número 10. Posso dar minha resposta? Não, perca a sua vez. Na vida cristã tem muita gente perdendo a vez, andando para trás, ficando mais longe do alvo. Queridos, tudo bem você ter estipulado e que você já planejou suas férias, suas viagens, a compra da casa, a troca do carro, a compra da moto. Mas se você não colocou caminhar e avançar 3, 4 casas na vida cristã, tua vida não vai valer a pena esse ano. Caminhar para trás em relação a Deus é a maior tragédia que pode acontecer na sua vida. E o texto, Paulo termina usando a expressão, ele diz, aprofundem nele suas raízes, sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Sabe o que significa esse transbordar de gratidão? Frutificar. O grande desafio que nós temos esse ano é dar frutos ao Senhor. Quais são os frutos que você deu ao Senhor no ano passado? Se você deu ao Senhor frutos no ano passado, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu já tenho um desafio para você, peça ao Senhor para lhe dar o privilégio de dobrar esses frutos. Mas já parou para pensar que você pode ter andado o ano inteiro da sua vida sem dar um fruto? A única coisa que não se recupera na vida é o quê? O tempo. O tempo. Ele não volta. Jamais. Você pode esse ano frutificar 3, 4 vezes. Mas na tua vida vai ter um ano que passou que você não frutificou. E não recupera. Não caia na cilada de passar mais um ano inteiro longe de Deus, ou se afastando de Deus, ou sem dar frutos. Olha o mundo que a gente vive, o mundo está cada vez mais louco. As coisas estão cada vez mais complicadas. Ou nos firmamos de fato no Senhor, ou vamos nos perder nos redemoinhos, nas tempestades da vida. Que todos nós, que a gente possa chegar no dia 31 desse ano, com o sentimento que está aqui, com gratidão, e nós chegamos, como igreja, queridos, de novo, eu quero falar sobre isso. Deus nos deu um ano espetacular, como igreja. Por mais que tenha sido difícil, por mais que alguns olhem e falem, imagina, sim, foi um ano espetacular, foi um ano de ação de Deus. Deus curou, Deus livrou, Deus agiu, Deus abençoou, Deus sustentou. A igreja comunitária, o povo juntos, Deus agiu. E nós chegamos ao final com os corações gratos de verdade. Como igreja. Mas só que aí o desafio é que não seja mais simplesmente uma questão comunitária. Ah, legal, Deus fez isso na vida de fulano, de ciclano. A igreja como um todo, finalmente, depois de 5 anos, mandamos as 3 ofertas. Mas também é possível que você tenha chegado ao final do ano sem que nenhuma dessas experiências seja sua. Sem que você tenha contribuído com nenhum centavo.
É plenamente possível. E o desafio é que ao final do ano as experiências da igreja sejam experiências suas. No mundo voltado cada vez mais para si mesmo, o desafio como igreja é tirarmos os olhos de nós mesmos, é olharmos para o Senhor, é nos firmarmos no Senhor. Esse é um ano terrível, gente. Estou dizendo isso no começo do ano. A gente entrou em mais um ano de eleição e essa palavra já me dá calafrios, me arrepia. Eu posso dizer para vocês que, infelizmente, a palavra eleição me traumatiza. O trauma. Em algum momento desse ano você vai se ver tentado a achar que a solução ou a melhora da sua vida está nas mãos de algum candidato. E se você ceder esse pensamento, a derrota já veio para você. Porque quem nos sustenta é Deus. Nosso futuro não está nas mãos de candidato, partido, sistema ou ideologia nenhuma. Nosso futuro está nas mãos de Deus, que nos sustenta, que nos guarda. Portanto, queridos, nós temos 4 decisões para serem efetivadas, de acordo com o texto. Decidir se recebemos ou não o que Cristo tem a nos dar como uma entrega total. Enraizar a nossa vida cada vez mais diante do Senhor, nos aprofundarmos nele. Paulo dizia, porque dele, por ele, para ele são o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. As bênçãos que Deus tem te dado na tua vida, você pode chegar e dizer que são dele, por ele, para ele. O Senhor tem usado aquilo que ele tem abençoado para você. Receber, enraizar, edificar a vida no Senhor. Passo após passo, cada degrau. Talvez você olhe e entenda que precisa de algo específico. Talvez o degrau que você precise subir seja de conhecimento, seja o do domínio próprio, seja o do amor, seja o do perdão, não importa, você sabe, mas foque nele, clame ao Senhor, Senhor, me ajude esse ano a subir esse degrau. E deixe Deus agir na sua vida. E por último, frutificar, dar frutos, ter o sentimento de satisfação, de chegar e dizer, Senhor, eu fiz o que o Senhor queria que eu fizesse. Não tem preço. Não tem preço. É por isso que em determinados momentos os discípulos... Aliás, a gente tem uma história linda em Atos, e eu estou terminando. Primeiro milagre da igreja, registrado pelo menos. Os discípulos estavam indo orar no templo e tinham aleijado. E os discípulos se compadeceram e foram falar com ele. E a resposta maravilhosa: não tenho ouro, nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. A profundidade, muitas vezes, de não ter nem ouro nem prata, mas ter a Cristo. O que Deus mais quer fazer na sua vida esse ano não é usar seu dinheiro, mas o seu coração. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou é Cristo. E você sinta o desejo esse ano de frutificar e de compartilhar a coisa mais importante, Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. O ministério de louvor pode subir. Eu queria dar a você mais um tempo. O ano está começando.
Ainda dá tempo. Estamos literalmente nos primeiros dias. Ainda dá tempo de entender a necessidade de se acertar com o Senhor. Se alguma dessas ações mexeu com você, se você entendeu, se você entendeu a necessidade de tomar uma dessas atitudes, ou de todas, comece clamando a Ele. Na última semana do ano, eu tive um momento assim muito íntimo e pessoal com o Senhor, e eu disse para Ele: Senhor, eu não quero mais, eu não quero carregar essas coisas para o novo ano. Eu não quero levar isso. Às vezes a gente serve ao Senhor, mas como dito no início, a gente deixa algumas portas fechadas, trancadas ali, onde a gente fica cultivando a própria justiça. E as coisas lá dentro, elas vão crescendo. Elas vão pesando. E elas vão nos segurando. Se a gente não abre a porta para que o Senhor entre ali e limpe, a gente anda para trás. A gente se afasta do Senhor. A gente tira os olhos do Senhor. E o primeiro passo é abrir a porta e dizer: Senhor, está aqui. Trata. E aí Ele vai fazendo a obra. Talvez você tenha virado o ano com algumas portas fechadas no seu coração ainda. Não deixe o ano seguir assim. Fala com Deus. Pai, louvado seja o teu santo nome. A igreja está em oração. Nós já agradecemos tanto por aquilo que o Senhor fez. Nós viramos o ano clamando por 2026 e agora no primeiro culto do ano, novamente nossos corações estão voltados ao Senhor. E o Senhor está ouvindo as orações. Que o teu Santo Espírito, Pai, esteja tratando. Pai, as portas trancadas nos corações da igreja, nos corações de cada um. O teu Santo Espírito dê o desejo a cada um de abrir. Trata corações que precisam ser tratados, começando do meu. Pai, que se existem pessoas no nosso meio que definitivamente estão olhando apenas para si, que o teu Santo Espírito consiga quebrantar os corações a ponto de entender que nada somos se não olharmos para o Senhor. Pai, o Senhor nos deu um ano incrível, mas um ano duro, pesado, difícil, doloroso muitas vezes. E aqui nós clamamos agora, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, seja um ano ainda mais incrível diante do Senhor. Pai, que possamos ver aqui cada vez mais pessoas se entregando a Ti. Que seja um ano de corações quebrantados. Que seja um ano de cura. Que seja um ano de ação poderosa do Senhor. Mas que essa ação poderosa, Pai, comece primeiro nas nossas vidas. Que o primeiro grande milagre do Senhor este ano seja nos nossos corações, tratando tudo o que é necessário ser tratado.
Ouve a oração da tua igreja, continua agindo. E assim nós oramos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém.